Bom dia a todos. Isso, muito obrigado. Agradecemos muito a presença de todos vocês no salão, nesse segundo trabalho do domingo. Bom dia a vocês também que nos assistem pelas mídias digitais. Sejamos todos bem-vindos. É tão gostoso estar aqui presente, né? Mesmo nesse friozinho, quando dá vontade de ficar debaixo das cobertas. E vocês são muito, nos trazem muita felicidade com a presença, viu? Não só a nós aqui da equipe Encarnados, como também principalmente para as equipes espirituais aqui presentes, né? Porque eles ficam contentes, eles ficam alegres entre eles, né? Quando vê o salão com a presença de um bom número de pessoas, porque eles precisam e necessitam fazer a caridade, assim como nós, né? Precisamos fazer a nossa caridade. E vamos fazer a caridade vindo de domingo a nós mesmos, né? Permanecendo em silêncio, permanecendo em vibrações, em pensamentos a Jesus, que a partir de agora, aliás, a partir do momento que vocês já entram no salão, as equipes espirituais já estão se movimentando e trabalhando conosco. Então, sejamos bem-vindos. E se houver alguém aqui pela primeira vez, gostaria de ver quem está vindo. Tem alguém? Poxa, muito obrigado pela presença de vocês, viu? Sejam bem-vindos. A Casa de Paz e Amor em Jesus acolhe vocês, assim como a todos nós, e que desejamos que alcancem todos os seus pedidos. Com o tempo conseguiremos, né? Não precisamos ter pressa. A paciência é muito importante. Um dia a gente é atendido. Vamos aos nossos avisos, aos nossos recados. A casa está oferecendo 2 cursos. Ciclo básico de Espiritismo. Tem a duração de apenas 4 meses. 4 meses passa rápido, né? Nós já estamos em julho. Quando a gente vê, já passa o ano. Então, aproveitem essa oportunidade. É para conhecer a doutrina de uma forma básica, simples. Duração de 4 meses, com início agora em agosto. Vocês podem obter maiores informações em nossa livraria. Outro curso é o Principiante Espírita. É um curso dinâmico que oferece conhecimento durante 4 anos, aí já é um pouco mais prolongado, mas também 4 anos, quando a gente vê, já passou e a gente perde a chance, a oportunidade de ingressar nos estudos da doutrina e ter um conhecimento geral sobre a doutrina. Esse curso Principiante Espírita, de 4 anos, é baseado nas 5 obras de Allan Kardec. Tá? É um curso excelente. Por quê? Porque a pessoa vindo, participando do curso, fazendo o curso e entendendo os assuntos da doutrina, ele pode até seguir junto conosco, trabalhando na casa. Muitas pessoas fazem o curso e conseguem isso. Porque às vezes nós temos isso dentro de nós e não despertamos. Vamos fazer o curso e seguir com a doutrina espírita. Recados da livraria, nós temos obras básicas de Allan Kardec, os livros básicos da doutrina, com 15% de desconto. Né? Dentro dessas obras, a pessoa indo até a livraria e comprando até 50, a partir de R$50, tem 15% de desconto nas obras básicas. Noite dos Caldos, dia 22/7, um sábado, a partir das 20 horas. Noite dos Caldos, com esse frio, comer um caldinho delicioso, feito aqui na nossa cozinha, pela equipe da cozinha. Caldo de milho verde, de ervilha, caldinho de feijão, de mandioca, enfim. É uma noite que a casa oferece uma confraternização,
uma aproximação entre trabalhadores e frequentadores da casa, não só vocês, como de todos os trabalhos durante a semana. Uma oportunidade única de a gente nos conhecer, estarmos juntos, nos divertindo, porque vai ter música, dança, descontração e além dos deliciosos caldo verde. Informações sobre a compra do convite, maiores detalhes na nossa livraria. E hoje o prato do dia é o ravioli, com vários recheios. Quem quiser adquirir, comprar ao final do trabalho, na saída do salão. Leve o ravioli, chega em casa, esquenta com esse friozinho, que delícia. Vamos aos nossos assuntos, ao desenvolvimento do nosso trabalho de hoje. Leitura da mensagem com o Paulo. Leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e mais a prece inicial, o João Luiz. Vibrações gerais, água, passe e encerramento pelo Francisco. E hoje nós temos a palestra cujo tema é baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, itens 5 a 7. Pedi e obtereis. O palestrante acho que não é muito conhecido de vocês, tá? Eu só vou dar uma dica. Se ele estivesse aqui falando com vocês, ele falaria, primeira coisa, bonjour. Deu para perceber quem é, né? É o nosso querido amigo Wagner Aranha. Vamos vibrar por ele e vibremos por todos nós. Que Jesus nos abençoe. Bom dia a todos. Leitura da mensagem do livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, capítulo 26, Oração. A oração é divino movimento do espelho de nossa alma no rumo da esfera superior, para refletir-lhe a grandeza. Imaginemos a face de um espelho voltada para o sol, desviando-lhe o fulgor na direção do abismo. Esta, na essência, a função da prece, buscando o amor divino para concentrar-lhe a claridade sobre os vales da ignorância e do sofrimento, da miséria e do ódio, que ainda se estendem no mundo. Orar é identificar-se com a maior fonte do poder de todo o universo, absorvendo-lhe as reservas e retratando as leis da renovação permanente que governam os fundamentos da vida. A vontade que ora tange o coração que sente, produzindo reflexos iluminativos através dos quais o espírito recorre em silêncio, sob a forma de inspiração e socorro íntimo, o influxo dos mensageiros divinos que lhe presidem o território evolutivo e lhe renovarem a emoção e a ideia, com o que se lhe aperfeiçoa a existência. Dispomos na oração do mais alto sistema de intercâmbio entre a terra e o céu. Bom dia a todos. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27. Pedi, obtereis. Condições da prece. E quando orais, não haveis de ser como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das ruas, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a porta. Ora a teu pai em secreto. E teu pai, que vê o que se passa em secreto, te dará a paga. E quando orais, não faleis muito, como os gentios, pois cuidam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não queirais, portanto, parecer-vos com eles, porque vosso Pai sabe que vos é necessário, primeiro que vós lhe peçais. Mateus. Então vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, de agradecer por esse momento
de estarmos reunido em seu nome. Mestre, o que vai ser dito hoje pelo palestrante, que possamos assimilar e praticar no nosso dia a dia. Obrigado por esse momento grandioso. Que assim seja. Obrigado. Mademoiselle, Madame, Messieurs, bonjour. Vamos sempre, uma forma simples e carinhosa, para a gente relembrar do grande esforço, do grande trabalho do nosso querido amigo, companheiro, Allan Kardec. Então, uma saudação em francês para lembrarmos dele. Obrigado, inicialmente, pela equipe, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês a respeito desse capítulo do Evangelho, que é o 27º, Pedi e obtereis, a eficácia da prece. Para nós começarmos, eu gosto de colocar em evidência uma pergunta que a gente não precisa responder de voz alta, que a gente responda com o nosso coração, com o nosso pensamento. Por que nós estamos participando hoje deste Evangelho? Sejam vocês que estão presencial, ou sejam dos nossos amigos que nos acompanham pelas mídias digitais. E a resposta é muito simples, é muito curta, porque queremos ser felizes. Nós estamos em busca da nossa felicidade. Então, é um dos motivos que nós estamos aqui, participando deste Evangelho, vindo a esta casa, seja fisicamente ou seja virtualmente, participar para que a gente possa receber informações, conhecimentos, acolhimentos para colocarmos em prática em nosso dia a dia. Então, vamos nos ater, vamos nos fechar um pouquinho nesses 40 minutos, que é toda a duração do nosso trabalho, que começou lá da primeira leitura até o final, que seria a parte de passe e da magnetização das águas. Todas as partes é um conjunto que você não consegue dissociá-los. E outro conhecimento que eu gosto de sempre deixar em evidência, que está contido no Evangelho segundo o Espiritismo, grafado por Allan Kardec, que diz o seguinte: reconhece-se o verdadeiro espírita pela transformação moral e pelos esforços que fazem para domar as suas más inclinações. E aí, o Wagner foi atrevido e mudei um termo, procurando com o objetivo, querendo ampliar o máximo possível esse conceito, que é trocando a palavra espírita por ser humano. Imagine que maravilha que será, porque isso acontecerá. Não adianta a gente tentar evitar, falar que não vai acontecer, que vai acontecer a nossa evolução, a nossa transformação. Mas imagine a beleza que será o nosso planeta. Como será o convívio entre os entes que estão aqui, que estarão presentes nele. Então eu fui aí meio atrevido e troquei o termo espírita para ser humano, porque isso tem que acontecer não só aos espíritas, como aos evangélicos, como aos católicos, como aos protestantes, como a todas as denominações religiosas que existem no mundo, para que a gente possa melhorar o nosso convívio, a nossa vida. E, nesse sentido, nós que estamos aqui, nós temos sempre informações e auxílios para nos melhorarmos.
E um desses auxílios é o Evangelho segundo o Espiritismo. Que quando eu comecei a frequentar aqui ao Paz e Amor em Jesus, eu me perguntava qual é a diferença entre a Bíblia e o Evangelho segundo o Espiritismo. O que tem de diferente entre essas duas obras? E aí, eu achei uma forma de se escrever que não é minha. Eu peguei de algum livro, de algum texto que eu li da internet, vocês me desculpem, eu não recordo o autor, que diz o seguinte: a pleia dos espíritos que ditaram para Kardec as obras básicas a gente chama o quê? O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese e o Céu e o Inferno. São aquelas 5 obras básicas que Kardec codificou para nós. Então, quando eles estavam escrevendo o Evangelho segundo o Espiritismo, eles se preocuparam em separar para facilitar. Olha a bondade deles. Eles foram colocar para a gente aquele conhecimento direto, para facilitar, para que a gente possa mais dinamicamente obter essa informação. Então eles separaram no Evangelho segundo o Espiritismo apenas os ensinamentos morais, deixando as profecias, milagres e ocorrências históricas da vida de Jesus para a Bíblia. Então, nesse compêndio que chama-se Evangelho segundo o Espiritismo, tem todo esse arcabouço de conhecimentos morais. Então, a gente estuda por ele, todos nós. Existe uma recomendação da casa que, para todas as pessoas que frequentam, seria interessante a gente fazer todo dia uma leitura de um trechinho do Evangelho, seja de manhã, seja no final do dia, num horário que você tenha de disponibilidade, para que aquele trecho fique com você, para que você possa pensar sobre ele. Também temos a orientação da casa, para que uma vez por semana, pelo menos, a gente faça o Evangelho no lar, com a nossa família, onde a gente fará a leitura de um trechinho do Evangelho e colocará para discussões entre os membros da família. Com isso, o que nós estamos fazendo? Um trabalho maravilhoso, que é procurar mudar a vibração de nossa casa, procurar mudar a nossa vibração, para que a gente possa estar em melhor sintonia com os nossos dia a dia, com os nossos irmãos, com as nossas dificuldades, com as soluções que a gente sempre vai encontrar. Seja, às vezes, rapidamente, seja um pouquinho demorado. Então, eu sempre tive essa dúvida e eu acho que é interessante a gente, quando está aqui conversando com vocês, colocar que pode ser também dúvida de algumas outras pessoas. E, como está colocado bem lá em cima, o tema que é pedir e obtereis, pequenininho ficou a letra, né? Desculpa quem está lá no fundo, a gente procura, mas às vezes não coube, desculpe. Qual que é o objetivo dessa parte? A gente pode pedir, a gente vai obter, nós temos essa capacidade, nós temos essa permissão, se podemos colocar dessa forma mais forte, de pedir? Sim, podemos. E para isso, para pedir, nós temos uma ferramenta que é, dentre outras, é lógico, a prece. E o que é uma prece? A prece nada mais é do que uma mensagem oral, escrita, ou em pensamento, que se dirige a uma divindade ou a um santo, pedindo uma ajuda, uma bênção. Ô Wagner, você está colocando aí, pedindo a um santo? Por quê? O termo santo, o que ele quer dizer em última análise? É um irmão nosso que enfrentou as dificuldades que nós passamos em nossos dias a dias,
Algumas um pouco mais fortes, outras menos. A gente não sabe do que nos aconteceu nas outras encarnações. E ele conseguiu se transformar moralmente. Aquele primeiro preceito. Conhece-se o ser humano quando se transforma. Então, o santo nada mais é do que um irmão nosso. Então, eu posso orar a Maria? Posso. Eu posso orar a São Judas? Posso. Posso orar a São Pedro? Posso. Não há problema nenhum. Eles estão. Além deles, nós temos uma pleia de amigos espirituais que sempre nos acompanham. E aquele nosso irmão ali, que está presente, sempre torcendo para a gente e nos empurrando para frente, que é o nosso espírito guardião, ou anjo da guarda, o nome que a gente quiser transmitir a ele. Tá ok? Eles estão ali nos colocando. Então a gente pode pedir para eles, para que eles possam, talvez, ser um fazer a intervenção por nós, junto a Deus, do nosso pedido. Mas eu posso também pedir diretamente a Deus. Não há problema nenhum. Não tem problema nenhum. Basta a gente acompanhar o restante aqui do nosso bate-papo. E para que serve uma prece? Serve para louvar, agradecer ou pedir, como nós falamos. Então a prece é um instrumento para isso, para a gente louvar, agradecer ao nosso dia, a oportunidade de termos vindo aqui ao Paz e Amor em Jesus, a oportunidade do convívio entre os nossos queridos, a experiência de a gente ter vivido uma situação na rua que às vezes a gente está cabisbaixo, e a gente encontra com um amigo de jornada, uma pessoa que totalmente desconhecida da gente, que encosta ao nosso lado, e sem que a gente fale absolutamente nada, ela conta um caso para a gente. E esse caso se encaixa com aquele momento de tristeza, de coração amarrado, e nos eleva. Ou seja, a gente cruza com essas pessoas benevolentes, que a gente, até, muitas vezes, talvez ela nem saiba, ou nós não saibamos, que estejamos fazendo isso, que estejamos ajudando. Então, por isso que a gente precisa estar sempre atento, sempre aberto a essas comunicações, a esses conhecimentos que nos são transmitidos. Agora, nós podemos pedir tudo numa prece? Podemos. Porém, nem tudo nos será concedido. Por quê? Porque Deus é cruel quando diz não? Não. Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe o que nós estamos preparados. Adianta a gente pedir um prêmio da Mega Sena sozinho, no final do ano, acumulado, quando a gente não tem a capacidade de administrar todos esses recursos? Então, Deus sabe o que nós podemos receber, o que nós podemos estar preparado. E a gente não deve ficar triste por causa disso, porque a gente tem aquele costume, né, de olhar só o presente, de olhar apenas o momento, de não olhar o passado, tudo aquilo que a gente já obteve de bom para nos fazer chegar até esse momento. O que nós temos que fazer? É nos preparar. E, antes de a gente começar a falar nessas preparações, nós vamos falar, como foi citado aqui na leitura do Evangelho, um dos modos como Jesus orientou para que a gente faça a prece. Uma das maneiras. E sempre eu lembro, quando a gente fala de fazer a prece, maneira de fazer a prece, quando nós estávamos cursando, quando eu estava cursando, junto com os meus irmãos, é lógico, o principiante espírita, né? Primeiro e segundo ano,
muito tímido, né? Que não é tímido, é outra coisa mais feia, né? Que é medo de se expor, né? Orgulhoso, em última análise, seria essa a palavra. O pessoal pede para que a gente faça a oração inicial. E a gente sempre procurava correr, se abaixava no banco, mesmo sendo grande, para que o outro fosse fazer do nosso lado. E os coordenadores, na época, sempre com muito carinho, com muito acolhimento, falavam: gente, a prece que vocês têm que fazer é coisa simples. É chegar aqui, olhar, por exemplo, para Jesus e falar: obrigado. Obrigado pela oportunidade. Basta isso. Basta isso. Mas Jesus, o nosso grande modelo e guia, nosso mestre, nos deu alguma orientação. Que orientação foi essa? Entra-te no teu quarto e fecha a porta. Oras a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Ou seja, basta com que a gente entre no nosso aposento, de preferência quietinho, fechamos, apaguemos as luzes, fiquemos confortável e façamos a nossa oração a Deus. Que essa ligação acontecerá, que o nosso pedido chegará a Deus, sem dúvida alguma. Então nós temos esse caminho que Jesus nos ensinou. Mas que oração eu posso fazer? É aquela oração simples do seu coração. Mas, às vezes, eu não consigo fazer uma oração simples. Não tem importância. Jesus, o nosso grande mestre, também nos deixou a oração dominical, o Pai Nosso. Reze o Pai Nosso. Que ali, naquelas palavras em que Jesus nos transmitiu, está todo um ensinamento, está toda uma estrutura de solicitação ao nosso Deus Pai. Então, façamos essas orações. Mas algumas pessoas podem me perguntar: mas Wagner, eu estou no meio do meu dia de trabalho, eu estou vivendo uma situação extremamente delicada dentro do meu ambiente de trabalho. Meu chefe está pegando no meu pé, o meu colega de trabalho não está me auxiliando. O que eu faço? Simples. Dê um minutinho no seu trabalho, vá até o toalete. Se feche no toalete e faça a sua oração. Que você vai poder entrar em sintonia, você vai poder acalmar o seu coração e você vai poder voltar ao seu dia a dia. Se mesmo assim você necessitar, se mesmo assim você quiser potencializar, você tem diversos caminhos. Você pode chegar na sua casa e seguir aqui o ensinamento de Jesus, se fechar ao quarto. Ou se você quiser, por exemplo, se você estiver no caminho, você pode vir à Casa de Paz e Amor em Jesus. Ou você pode ir a algum outro templo religioso. Não há problema algum. A Casa de Paz e Amor em Jesus, por exemplo, trabalha praticamente de segunda a domingo, das 9 da manhã às 20 horas, tem sempre atividades aqui na casa. Então, se você quiser vir e fazer uma oração, não tem problema. Venha, a casa está aberta. Sente-se aqui no salão, quietinho, como se você estivesse no seu quarto, e faça a sua oração. Então, nós temos ferramentas para nos auxiliar. O Espiritismo, Jesus, os espíritos amigos, estão sempre ali, com diversas ferramentas para nos auxiliar, para que a gente se acalme, para que a gente possa colocar a nossa mente em equilíbrio. E com a nossa mente em equilíbrio, a gente possa avançar em nosso caminho. A gente possa seguir em frente nos nossos desafios de todo dia a dia. E
Esse outro texto, que eu também não sei te responder, da onde que eu localizei, eu achei importante colocar para vocês e compartilhar. Com a doutrina espírita, podemos aprender que a oração não suprime, de imediato, nossos problemas e dificuldades, mas renova-nos o ânimo e a disposição, a fim de que venhamos ou a sublimar, ou a remover tudo aquilo que nos angustia e faz sofrer. Assim, a prece tem o poder de nos fortalecer para os desafios cotidianos, porque, na realidade, eles são os impulsionadores do nosso aprendizado e amadurecimento pessoal. Olha que importante. Em um texto simples, uma página, 15 linhas mais ou menos, está ali falando um resumo. Que a prece, muitas vezes, ela pode não nos auxiliar de imediato, mas ela vem nos atenuar o coração, vem nos acalmar. Para quê? A gente entenda que esses desafios, que esses embates que a gente passa no nosso dia a dia, são eles que fazem com que a gente evolua. São eles que fazem com que nós possamos progredir. Tenhamos em mente, tenhamos sempre essas informações em nosso coração, em nossa mente, para que a gente possa seguir em frente. Porém, dentro do próprio capítulo da eficácia da prece, do trechinho, existe um puxãozinho de orelha. Um puxãozinho de orelha dado pelos espíritos, que diz o seguinte, que há quem conteste a eficácia da prece, com o fundamento no princípio de que, conhecendo Deus, as nossas necessidades, inútil se torna expô-las. E acrescentam os que assim pensam, que achando-se tudo no universo encadeado por leis eternas, não pode as nossas súplicas mudar os decretos de Deus. Sem dúvida alguma, há leis naturais e imutáveis, que não podem ser abrogadas ao capricho de cada um. Nesse trechinho eu lembrei daquele filme do Jim Carrey, né? Alguma coisa Deus por um dia, não lembro o texto, em que ele assume as funções de Deus por um dia, porque Deus ia tirar as férias dele, e ele começa a receber pedidos, solicitações, e aqueles que ele achava que podia derrogar, atender, ele vai atendendo, e aí começa toda aquela bagunça no planeta, no universo, enfim, cria uma série de discrepâncias que a gente vê que Deus tem um porquê das suas leis naturais. Sem dúvida, mas daí a crer que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, vai grande distância. Se assim fosse, nada mais seria o homem que um instrumento passivo, um bonequinho, um robozinho, uma inteligência artificial. O que nós não somos. Nós recebemos de Deus o livre-arbítrio. O livre-arbítrio para escolhermos os nossos caminhos. Escolhemos esses nossos caminhos dentre as leis naturais, dentre os preceitos que Deus nos passa, que estão escritos em nossa consciência, a consciência de cada um de nós. E que nós possamos ver que nós podemos sim fazer as nossas preces. E aquilo em que for possível, nós seremos atendidos. E para finalizar, vamos guardar esse trechinho que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Façamos a nossa parte. Nos preparemos. Nos disponibilizemos para novos conhecimentos
que com certeza nós vamos evoluir. Que esse é o nosso destino. Um excelente domingo a todos e até uma próxima oportunidade. Muito bom dia a todos. Agora que já estamos serenados ao ouvirmos a importância da prece pelo nosso irmão Wagner, vamos fechar os nossos olhos, vamos mentalizar a imagem do amorável Mestre Jesus, derramando sobre esse salão suas bênçãos de amor. E assim, equilibrados, vamos acompanhar as vibrações que agora faremos para iniciarmos a doação do passe, esse ato de amor que os médiuns nesse momento iniciam. Vamos imaginar que uma luz dourada entra pelo alto de nossas cabeças, nosso centro de força coronário, equilibrando todos os demais centros de força, possibilitando a harmonização do nosso cérebro espiritual com o nosso cérebro físico. Agora, essa luz dourada adquire um tom azulado e pousa na altura de nossa testa, no centro de força frontal, equilibrando nossos pensamentos, facilitando o intercâmbio com o plano espiritual, equilibrando todos os nossos sentidos. E a luz vai descer e pousar na altura de nossa garganta, no centro de força laríngeo, equilibrando nosso aparelho fonador, nosso aparelho respiratório, possibilitando que o oxigênio que aurimos possa ser absorvido e transformado adequadamente em nosso corpo físico. A luz azul agora adquire um tom rosado e pousa na altura do nosso coração, no centro de força cardíaco, equilibrando os nossos batimentos, serenando as nossas emoções. A luz rosa agora adquire um tom esverdeado e vai pousar na altura do nosso baço, no centro de força esplênico, regulando os elementos vitais cósmicos e ainda contribuindo para o metabolismo na nossa circulação sanguínea. A luz verde agora vai pousar na altura do nosso estômago, no centro de força digestivo, regulando todos os órgãos do aparelho digestivo, do aparelho urinário, possibilitando que todos os alimentos que recebemos possam ser adequadamente transformados, propiciando a todos os nossos órgãos físicos o necessário para o equilíbrio. A luz verde agora adquire um tom alaranjado claro e pousa na altura do nosso baixo ventre, o centro de força genésico, responsável pelas energias reprodutoras. E essa luz vai suavemente descendo pelas nossas pernas, chega até os nossos pés e sobe pela parte traseira das pernas, até parar na base de nossa coluna, no centro de força básico, quando adquire um tom mais forte, um laranja mais forte. Centro de força responsável pela captação das energias da Terra, equilibrando todo o nosso aparelho muscular, ósseo, e vai subindo pela nossa coluna vertebral, vértebra a vértebra, suavemente, até pousar na base de nosso crânio, no nosso bulbo cerebral, fechando assim esse círculo de refazimento energético. Agora que recebemos, é o momento de nós doarmos também. Então vamos vibrar intensamente. Ao início, vamos mentalizar nossos lares, percorrer cada cômodo, mentalizar os nossos familiares, todos aqueles que conosco convivem, para que eles também possam ser beneficiados por essas luzes de amor. Vamos vibrar pelo nosso bairro, para que nossos vizinhos também possam receber essas luzes de paz. Vamos vibrar pela nossa imensa cidade de São Paulo, por todos aqueles que estão nas ruas, que não tem quem por eles ore, deserdados da fé. Vamos estender a mão em ato de amor. Vamos vibrar por aqueles que estão nas cracolândias, perdidos em seus caminhos, para que possam ser inspirados a buscar socorro em centros especializados, para que possam retomar as suas vidas em seus caminhos evolutivos.
Vamos vibrar por aqueles que estão nos hospitais, adoecidos, assim como por aqueles que estão na linha de frente, atendendo aos adoecidos, para que não lhes falte jamais bom ânimo, fé, esperança, perseverança, para superar as dificuldades, que não tenham medo, que possam saber que Jesus está sempre iluminando a todos os nossos caminhos. Vamos vibrar por aqueles que estão nas penitenciárias, cumprindo suas obrigações para com a sociedade, para que quando lá saírem, possam retomar seus caminhos equilibrados e refeitos em busca de suas luzes próprias. Vamos vibrar por todos aqueles que detêm o poder no legislativo, judiciário, executivo, para que esses possam exercer seus mandatos com dignidade, propiciando à população os elementos necessários para que possam seguir com suas famílias com decências, na saúde, na educação, deixando de fomentar o desequilíbrio, de fomentar a discórdia, a desavença. E ao contrário, propiciando que esse nosso imenso Brasil possa ser efetivamente o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Vamos vibrar por todos os países do mundo, em especial aqueles que estão em guerra, em conflito, para que seus governantes fomentem a paz e não estimulem a guerra, não estimulem o ódio entre os irmãos, não estimulem essas diferenças de raça, de etnia, de religião, contribuindo assim para que a Terra, o planeta Terra do amorável Mestre Jesus, possa prosseguir em sua jornada de transformação planetária, quando seremos um mundo de regeneração, onde o bem prevalecerá sobre o mal. E agora, voltemos a este salão e vamos vibrar intensamente por todos os mentores da Casa de Paz e Amor, para que possam prosseguir com a tarefa de acolher, assistir e socorrer todos aqueles que aqui aportam, encarnados e desencarnados, para que possam receber o medicamento necessário para acalmar seus corações, equilibrar seus sentimentos. Vamos vibrar pelas urnas que estão lá fora, com o nome de encarnados e desencarnados, para que os mentores também possam atuar junto a cada um deles, para que possam receber aquilo que necessitam, independente de onde estiverem. E agora, é o momento de nós vibrarmos pelas nossas águas. Vamos vibrar intensamente por todos os espíritos que trabalham com as forças da natureza, que estão nas florestas, nas cascatas, nos mananciais, para que eles possam colocar nas águas, nas fontes, os elementos necessários para quando forem chegando até os reservatórios, possam abastecer as casas, os vasilhames, e ao serem absorvidos, possam levar a todo aquele que recebe o medicamento de acordo com as suas necessidades, em paz e equilíbrio. E assim, meus amigos, equilibrados e serenados, vamos agradecer a Deus, sobretudo, por termos um lar para onde voltarmos ao sairmos daqui, por termos o pão em nossa mesa, por gratidão a Deus que permite que possamos continuar em nossas jornadas evolutivas, por mais difíceis que sejam os caminhos. E nunca nos esqueçamos que o Evangelho de Jesus estará sempre a iluminar cada momento de nossas vidas, propiciando que as dificuldades, por mais difíceis que sejam, vão passar. Que todos tenham paz, serenidade e luz em seus corações, que tenham uma semana de amor e possam retornar às suas casas com muito equilíbrio. E no próximo domingo estejamos novamente para mais um trabalho nesse nosso pequeno e belo recanto de paz e amor. Graças a Deus. Antes de sairmos, eu gostaria de agradecer que nós recebemos uma doação de um livro para que nós sorteássemos entre os presentes. E a pessoa que fez a doação pediu para que esse livro fosse sorteado para aqueles que vieram pela primeira vez à Casa de Paz e Amor em Jesus. Então, Humberto perguntou inicialmente para aqueles que estão aqui, que venham aqui na frente para a gente poder fazer um sorteio se tiver interesse. Tá? E o livro é sobre a vida de Kardec. Muito obrigado e até a próxima semana a todos.
Ele é um. Três, né, Humberto? Quando que você quer ver o negócio do... Deixa eu botar em quarta-feira. Monte de luz, paz e amor em Jesus.